Você já sentiu como se estivesse afundando em um lugar que já não faz mais sentido? Como se o ambiente ao seu redor estivesse gritando silêncio e o peso da rotina sugasse o propósito que um dia te manteve de pé? Esse vazio que muitas vezes invade a alma, esse desconforto que parece não ter explicação, pode não ser apenas tristeza, pode ser um chamado divino. Sim, há momentos em que o Espírito Santo começa a mexer nas bases da nossa vida para nos mostrar que o ciclo terminou e que já não há mais unção naquele lugar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso e ainda não percebeu. O incômodo que você sente, o desânimo inexplicável, a sensação de que algo precisa mudar. Pode ser Deus dizendo: chegou a hora de sair daí, eu tenho algo novo para você. Deus não grita sempre. Muitas vezes ele sussurra em meio ao caos. Ele usa um desconforto interno, ele permite que portas se fechem, ele retira amizades, ele permite que aquilo que antes te alimentava hoje já não te traga mais vida. E se você insistir em permanecer onde ele já não está mais, corre o risco de viver em um ambiente onde sua unção já expirou. Esse é o perigo de não discernir os sinais espirituais. E talvez, sem perceber, você esteja exatamente nesse ponto. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse travado em uma estação que não faz mais sentido? As oportunidades secharam, as conexões esfriaram, e você tenta insistir em algo que já não carrega mais a bênção de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus fala de muitas formas, mas nem sempre é com trovões, relâmpagos e sinais grandiosos. Às vezes é no silêncio, às vezes é no desconforto. Às vezes é naquela inquietação que tira sua paz. Isso é um aviso, é a forma do céu te dizer que chegou a hora de se mover. Você já parou para pensar que o peso que você sente pode não ser apenas cansaço, mas uma convocação divina? Talvez esse vazio seja a voz de Deus tentando te arrancar do lugar onde a sua alma está murchando. E se você não ouvir, corre o risco de permanecer em ambientes onde o propósito já não respira mais. A palavra nos alerta em diversos episódios que Deus muda os seus filhos de ambiente para cumprir o propósito. Com Abraão, por exemplo, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Não, era apenas uma mudança geográfica, era um deslocamento espiritual. Abraão precisava sair do lugar confortável para viver a promessa. E que era Harã na vida dele, era um ambiente seguro, conhecido, mas já não era fértil para o propósito. Quantos de nós também não nos encontramos em ambientes que um dia foram bênção, mas hoje se tornaram prisão? Lugares que já não permitem crescimento, relacionamentos que já não edificam, rotinas que matam a fé em silêncio. Você já percebeu que Deus muitas vezes começa a retirar as pessoas, as oportunidades e até a alegria de permanecer em certos lugares? Não é abandono, é direção. O que parece dor pode ser um empurrão divino. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho algo melhor, mas você precisa ter coragem de sair. E quantos hoje resistem? Quantos preferem insistir no ambiente que já expirou? Porque o medo do novo é maior do que a fé na promessa. A verdade é que Deus nunca chama alguém para permanecer onde não há mais propósito. Ele sempre nos move para ambientes que desafiam nossa fé, que nos transformam, que nos tiram da zona de conforto. É por isso que o Espírito Santo está inquietando você. É por isso que portas estão se fechando. É por isso que amizades estão se desfazendo. Não é porque você errou, é porque você cresceu e o ambiente atual já não comporta o que Deus quer fazer em você. Hoje, nesta mensagem, nós vamos mergulhar em sinais espirituais claros que a Bíblia revela sobre quando é hora de mudar de ambiente. Alguns desses sinais são sutis, outros são tão intensos que você vai se perguntar como não percebeu antes. Mas existe um deles, o penúltimo, que pode ser a chave para destravar uma promessa que está travada na sua vida há anos. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até esta palavra, é porque o Espírito Santo está te chamando para discernir a estação em que você vive. Talvez seus dons estejam sendo desperdiçados, talvez a sua fé esteja sufocada, talvez você esteja insistindo em um lugar onde Deus já não quer que você esteja. Hoje, essa revelação vai abrir os seus olhos. Por isso,
eu quero que você participe ativamente dessa mensagem. Escreva aqui nos comentários: paz do Senhor. Esse é o nosso código secreto de fé, um ato profético que sela no mundo espiritual que você não está aqui por acaso. Faça isso agora, porque quando você comenta, quando você participa, você está dando um passo de fé. E cada gesto como esse é uma semente plantada diante de Deus. Há muitas pessoas que chegam até este canal porque não tem uma igreja próxima, não tem alguém que as guie espiritualmente, ou porque se sentem abandonadas até mesmo dentro dos lugares que frequentam. Este espaço se tornou refúgio para muitos, né? Onde a presença de Deus ainda fala, onde a palavra ainda arde, onde a fé é restaurada. Por isso, cada inscrição, cada curtida, cada comentário é mais do que um número. É como uma ponte entre a sua alma e o próximo milagre que Deus quer realizar. Não ignore isso. Não subestime. Não é sobre o canal, é sobre você. É sobre o que o Espírito está gerando agora. O que vamos revelar nesta mensagem pode ser divisor de águas na sua vida. A penúltima lição de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção que está travada há muito tempo. E não é exagero. O Espírito Santo trouxe você até aqui para ouvir algo que pode mudar o rumo da sua história. Prepare o seu coração, porque este não será apenas mais um estudo. Será um alerta espiritual. Será um convite para obedecer. Será um chamado para sair do lugar onde você está e caminhar em direção à promessa. Não ignore os sinais de Deus. Ele já falou com você antes. Ele já mostrou. Ele já deu sinais. E agora ele está confirmando. Hoje é o dia de ouvir a voz dele. Hoje é o dia de tomar a decisão. Hoje é o dia de sair da zona de conforto e entrar no ambiente onde a sua fé vai florescer novamente. Você está pronto para discernir os sinais de Deus? Você está pronto para ouvir um sussurro que pode mudar a sua história? Então fique comigo até o fim, porque o Espírito Santo vai falar com você de uma forma que você nunca experimentou antes. Deus não fala apenas com palavras audíveis. Ele fala com silêncios, com desconfortos, com um fim de ciclos e com a inquietação que invade a alma daqueles que já não cabem mais onde estão. Um dos maiores exemplos bíblicos de um chamado para mudar de ambiente está na história de Abraão. Quando ele ainda se chamava Abrão, a narrativa, à primeira vista, parece simples, mas carrega uma profundidade espiritual que pode transformar nossa compreensão sobre mudanças. A ordem foi clara. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Essa não era apenas uma instrução geográfica, era um movimento espiritual. Deus estava declarando: o que eu preparei para você não cabe onde você estará. O lugar onde Abrão vivia representava conforto, estabilidade, raízes familiares, mas não era mais o lugar da promessa. E quantas vezes nós também não nos encontramos exatamente em Harã? Ambientes que um dia foram abrigo, mas que hoje se tornaram prisão. Lugares que foram bênção no passado, mas que já não carregam mais unção no presente. Deus não deu a promessa em Harã, embora pudesse. Isso nos ensina que existem promessas que não se cumprem enquanto insistirmos em permanecer no ambiente errado. O local pode parecer seguro, mas se não for fértil para a promessa, torna-se estéril para o propósito. Muitas vezes o Senhor, em sua misericórdia, começa a mexer nesse ambiente, permitindo rachaduras, removendo pessoas, retirando oportunidades. Não é abandono, é preparação. Ele sabe que se ficarmos, vamos atrofiar espiritualmente. Quantos hoje estão exatamente em Harã, insistindo em permanecer em ciclos que já não carregam mais vida? Pode ser um emprego que já não alimenta sua fé, um relacionamento que te prende ao passado, uma rotina que mata lentamente sua esperança, até mesmo uma forma de pensar que limita sua caminhada com Deus. O mais difícil é que Harã não era um lugar ruim, pelo contrário, era confortável. E é justamente aí que está o perigo. Muitas vezes não saímos porque não vemos algo errado. Mas o problema não é o ambiente ser ruim, é ele já não ser o lugar do propósito. O que antes foi abrigo agora se tornou um obstáculo. E se Deus está te chamando, insistir em ficar pode custar caro. Note que Deus não revelou a Abraão o destino final. Ele apenas disse: vai para a terra que eu te mostrarei.
Ou seja, a ordem para sair vem antes da revelação completa do próximo passo. A fé que transforma destinos é essa: obedecer mesmo sem entender, confiar mesmo sem enxergar todo o caminho. Quantas vezes você tem esperado Deus mostrar o mapa inteiro para só então se mover? Mas o Senhor muitas vezes só revela o próximo passo no caminhar. Se você insistir em permanecer, pode perder temporadas inteiras esperando algo que só se destrava quando você sai. Por isso eu te pergunto, o que Harã representa na sua vida hoje? Onde você está que já não te desafia, já não te transforma, já não alimenta a sua fé? Que lugar se tornou um peso para sua alma? Talvez seja um padrão de pensamento derrotista, uma dependência emocional, um ministério que parou de crescer, uma amizade que mais te afasta de Deus do que aproxima. Quando Deus disse a Abraão, sai, estava desconectando do passado para conectá-lo ao propósito eterno. O mesmo Ele faz hoje com você. Você pode estar tentando segurar o que já acabou, insistindo em manter vivo o que já morreu, mas o Espírito Santo está dizendo, sai, porque eu tenho algo maior. O sai de Deus pode vir de várias formas. Às vezes, vem como desconforto, às vezes como perda, às vezes como pressões inexplicáveis, que você não entende. E se isso que você chama de crise for, na verdade, a voz de Deus dizendo, eu tenho algo novo, mas você precisa soltar o velho, essa é a questão. Você tem coragem de sair de Harã mesmo sem saber para onde vai? Você tem fé para obedecer ao chamado do invisível? Deus só transforma aqueles que se movem. Se você ficar, pode perder a estação. Mas se você obedecer, mesmo sem entender, verá portas se abrindo, verá caminhos sendo revelados, verá promessas se cumprindo. A pergunta hoje é, até quando você vai permanecer em Harã? Até quando vai insistir em viver no lugar que já não te impulsiona, no ambiente que já não te acrescenta? Talvez Deus já tenha falado com você mais de uma vez, já tenha mostrado sinais, já tenha tirado pessoas, já tenha fechado portas, e ainda assim você hesita. Mas hoje o Espírito Santo confirma, é hora de sair. Porque só quando você se desconecta de Harã é que pode se conectar à promessa. Não se trata apenas de mudar de endereço, mas de mudar de estação, de mudar de ambiente espiritual, de mudar de posição no reino. Abraão se tornou pai de multidões, mas tudo começou com um sai. Tudo começou com a coragem de deixar para trás o que já não servia. Hoje, o mesmo convite é feito a você, e a sua resposta pode determinar toda a sua trajetória espiritual daqui para frente. Elias havia vivido um dos momentos mais marcantes e poderosos da história bíblica. Diante dos profetas de Baal, ele orou e o fogo desceu do céu em resposta à sua súplica. O povo viu, se prostrou e confessou: só o Senhor é Deus. Foi um triunfo memorável, uma vitória estrondosa, impossível de esquecer. Mas logo depois dessa grande experiência sobrenatural, Elias entra em pânico, foge para o deserto e pede a morte. Como é possível que alguém que acabou de viver o extraordinário mergulhe tão rapidamente no desespero? O texto diz: e Elias teve medo, e levantou-se, e, para salvar sua vida, se foi, e veio a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. E ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19, 3-4. Este é um mistério para muitos, mas para quem já viveu esgotamento espiritual, emocional e físico, é uma revelação. Como alguém que viu o poder de Deus com tanta clareza pode se sentir tão vazio? A resposta é dura, mas libertadora. Nem sempre a crise vem porque você errou. Às vezes, ela vem porque você deu tudo de si, e agora Deus precisa te retirar para restaurar sua alma. Elias estava em um ambiente de confronto, pressão e perseguição. Embora tivesse sido usado poderosamente por Deus ali, aquele ambiente se tornou insuportável. Suas forças haviam acabado. Ele não fugiu por covardia. Ele fugiu porque já não havia mais energia em seu corpo e sua mente. E aqui está uma verdade que muitos não aceitam. Deus usa até mesmo o colapso como ferramenta de direção. Às vezes o deserto não é o fim. É um hospital espiritual. O Senhor sabia que se Elias permanecesse naquele mesmo ambiente de batalha, morreria esgotado.
Então o conduziu para o silêncio, para o isolamento, para o descanso. Foi no deserto que um anjo lhe trouxe pão quente e água fresca. Foi ali que Elias pôde dormir, descansar, recuperar-se. Deus não o repreendeu por estar cansado. Ele não disse: onde está a sua fé? Ele simplesmente o alimentou, o sustentou e o deixou repousar. Quantas vezes você também não se sentiu como Elias? Já fez tudo o que podia, foi fiel, orou, lutou, permaneceu firme e mesmo assim colapsou? Talvez você se questione: o que está acontecendo comigo? Onde errei? Por que sinto essa exaustão? Mas pode ser que a resposta seja esta: você não errou. Deus está apenas te conduzindo para um ambiente onde possa restaurar sua alma. O que muitos chamam de fracasso, a Bíblia chama de processo. O deserto não foi punição para Elias, foi livramento. Foi ali que ele ouviu a voz de Deus de uma forma inédita, não no fogo, não no terremoto, não no vento forte, mas em uma brisa suave. Deus estava ensinando a Elias que o mesmo poder que se manifesta em chamas visíveis também se revela em sussurros quase imperceptíveis. E essa lição só podia ser aprendida no silêncio do deserto. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você, retirando de ambientes de barulho, de confronto constante, de pressão insuportável, para ensiná-lo a reconhecer a voz que fala suavemente dentro do coração. Muitos hoje estão tentando permanecer em ambientes que drenam a vida, insistem em relacionamentos que só trazem dor, em rotinas que só causam desgaste, em ministérios que já não carregam unção, acreditando que basta se esforçar mais para tudo mudar. Mas a verdade é que Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você floresça. E se o ambiente em que está já não permite florescer, talvez o colapso seja o convite para sair. Elias não encontrou a morte no deserto, ele encontrou pão, descanso e direção. Perceba a delicadeza do cuidado divino. Antes de dar uma nova missão, Deus cuidou das necessidades básicas de seu profeta. Isso nos mostra que o Senhor não despreza a nossa humanidade. Ele sabe que somos pó, Ele sabe que nosso corpo tem limites, que nossas emoções se esgotam, que nossa mente fraqueja, e em vez de nos punir, Ele nos restaura. O deserto, portanto, é menos sobre geografia e mais sobre pedagogia. É a sala de aula onde aprendemos que a presença de Deus não depende do cenário. Elias experimentou a glória no Carmelo, mas também experimentou a intimidade no silêncio de Horebe. Ele conheceu o poder do fogo, mas também a suavidade da brisa. E você talvez precise das duas coisas. O problema é que muitos querem apenas o Carmelo, mas rejeitam o Horebe. Querem apenas vitórias públicas, mas não suportam os retiros solitários. Contudo, sem o deserto, não há continuidade no ministério. Sem o descanso, não há força para prosseguir. O que isso significa para você hoje? Talvez o seu deserto não seja geográfico, mas emocional. Talvez seja um tempo em que você se sente sozinho, sem forças, sem motivação. Mas ao invés de enxergar isso como abandono, veja como convite. O mesmo Deus que alimentou Elias está alimentando você. O mesmo Deus que o sustentou no silêncio quer sustentar sua mente, seu coração e sua fé. O deserto não é o lugar onde você morre, é o lugar onde você aprende a viver de novo. E quando Elias sai do deserto, ele não sai para um nada. Ele sai com uma nova missão. Ele encontra Eliseu, levanta um sucessor e continua sua jornada até ser levado ao céu em um redemoinho. Percebe a lógica divina? O colapso não encerrou seu chamado, apenas o reposicionou. O ambiente de batalha havia se tornado pesado demais, então Deus o levou ao ambiente da restauração. E dali o devolveu ao propósito com ainda mais força. Hoje, talvez você esteja pedindo a morte como Elias pediu. Talvez você tenha pensado que sua história acabou. Mas eu te digo em nome do Senhor, não acabou. Esse deserto é o prelúdio de uma nova estação. Essa exaustão é apenas o sinal de que Deus está prestes a intervir. Você não vai morrer nesse ambiente. Você vai ser restaurado nele. Você não vai ser apagado, você vai ser reacendido. A pergunta é, você está disposto a receber o cuidado de Deus? Está pronto para parar de lutar sozinho e deixar que Ele te alimente, te restaure e te devolva o ânimo? Porque o mesmo Deus que se encontrou com Elias debaixo de um zimbro, quer se encontrar com você agora. Nem toda mudança de ambiente acontece em cenários de dor, fracasso ou esgotamento. Às vezes a mudança vem em meio à normalidade, quando tudo parece estável e tranquilo. Foi o que aconteceu com os discípulos.
Jesus os convidou para atravessar de um lado ao outro do mar, e aquele simples movimento carregava em si uma lição espiritual profunda. O texto nos diz: "E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado." Marcos 4:35. A ordem de Jesus é curta, clara, sem justificativas ou explicações. Ele não disse o que encontrariam do outro lado, apenas deu a instrução: "Vamos atravessar." E eles obedeceram. Entraram no barco, largaram o porto seguro e iniciaram a travessia. Mas no meio do caminho, uma tempestade violenta se levantou. O vento soprava com força, as ondas batiam contra o barco, a água começou a entrar e o medo tomou conta. Aqui está uma das verdades mais desafiadoras da fé. Às vezes, a confirmação de que você está no caminho certo é justamente o surgimento de uma tempestade. Muitos pensam que obedecer a Deus significa ausência de problemas, mas a Bíblia nos mostra o contrário. Quem os mandou atravessar eles foi o próprio Jesus, e mesmo assim eles enfrentaram o mar agitado. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você ouviu a voz de Deus, decidiu obedecer, iniciou uma mudança importante, e logo depois os ventos começaram a soprar contra, portas que deveriam se abrir se fecharam, pessoas que deveriam apoiar se afastaram, circunstâncias que pareciam fáceis eles se tornaram difíceis. E a dúvida surge: será que ouvi mesmo a voz de Deus? Será que saí do lugar certo? Os discípulos também se perguntaram isso. Eles estavam obedecendo, e ainda assim pareciam prestes a afundar. Mas o que eles não sabiam é que a tempestade fazia parte da lição. Deus estava usando aquele momento para revelar uma dimensão de Cristo que só poderia ser conhecida em águas agitadas. É no meio da instabilidade que a nossa fé é testada e amadurecida. No porto você conhece o conforto. Na travessia você conhece o poder de quem acalma os ventos. Jesus estava dormindo no barco enquanto os discípulos se desesperavam. E quando eles o acordaram, ele repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te, vento, sossega, maço", e tudo se fez bonança. Repare no detalhe: a tempestade não acordou Jesus, mas o clamor dos discípulos, sim. Isso nos mostra que, mesmo no meio do caos, ele está atento ao nosso chamado. A travessia é um ambiente em si. Ela não é mais o ponto de partida, mas ainda não é o destino. É o espaço entre o que foi e o que será. E é justamente ali que Deus testa a nossa confiança. O barco pode balançar, as ondas podem ser altas, mas se Cristo está no barco, aquele território se transforma em altar. Muitos não percebem que a obediência a Deus frequentemente nos coloca em travessias, e nelas não faltam ventos contrários. Mas o objetivo não é nos destruir, e sim nos amadurecer. Foi ali, no mar em fúria, que os discípulos viram o poder de Jesus sobre a natureza. Eles só puderam testemunhar esse milagre porque aceitaram sair do porto. Se tivessem permanecido na margem, estariam seguros, mas também estariam limitados. A fé não cresce em águas rasas, mas em mares revoltos. E mais, o outro lado não era apenas para eles. Do outro lado havia um homem possesso por uma legião de demônios que seria completamente liberto por Jesus. Isso nos mostra que a obediência em mudar de ambiente não é apenas sobre nós, é também sobre aqueles que serão alcançados através de nós. Se os discípulos não tivessem obedecido à ordem de atravessar, aquele homem teria permanecido em cativeiro. Ou seja, a sua travessia pode ser a chave da libertação de alguém. A sua coragem de sair do lugar seguro pode se tornar um milagre na vida de outra pessoa. O que isso significa para a sua vida? Talvez você esteja no meio de uma travessia, você saiu de um lugar porque Deus mandou, mas ainda não chegou ao destino. E no meio do caminho surgiram dificuldades inesperadas. O vento soprou forte, as ondas ameaçam afundar seu barco e o medo está te paralisando. Mas escute, o fato de a tempestade ter vindo não significa que você errou. Pelo contrário, pode ser a prova de que você está exatamente onde Deus queria que estivesse. O que define o sucesso da travessia não é a ausência de tempestades, mas a presença de Cristo no barco. E note outro detalhe: Jesus não disse, talvez passemos para o outro lado. Ele disse, passemos era uma certeza. A ordem de Cristo já continha
a promessa. Se ele disse que você vai chegar, não importa se os ventos se levantam, não importa se o barco balança, não importa se as circunstâncias parecem contrárias. A palavra que saiu da boca de Jesus é suficiente para garantir que você vai alcançar o destino. Então, a pergunta não é se você vai chegar, a pergunta é: você consegue confiar enquanto atravessa? Consegue manter a fé enquanto o mar se agita? Consegue acreditar que mesmo dormindo, Jesus continua no controle? Porque às vezes o silêncio de Deus não significa ausência, significa teste. Ele quer ver se você crê na palavra que já foi liberada, mesmo quando o ambiente parece contrário. Talvez hoje você esteja em travessia emocional, profissional, espiritual ou ministerial. Tudo em você deseja voltar para o porto, para a segurança, para o conhecido. Mas há uma voz suave dizendo: passe para o outro lado. Não questione a tempestade. Questione a sua permanência em um lugar onde Deus já não está agindo. O milagre não está na margem, está no meio da travessia. É ali que a sua fé será refinada, que o seu caráter será moldado, que você verá dimensões de Deus que não veria em terra firme. E quando você chegar, perceberá que não atravessou apenas por você, mas por todos aqueles que seriam alcançados do outro lado. Hoje, o Espírito Santo está te dizendo: não desista no meio. Não volte para trás. Não permita que o medo te faça largar o leme. Se Cristo está no barco, o mar pode rugir, mas não vai te engolir. Se ele disse passemos, o seu destino já está garantido. A travessia é apenas o processo. O outro lado é a promessa. E o seu testemunho, quando chegar lá, será a prova de que valeu a pena confiar mesmo no meio da tempestade. Existem ambientes que não são apenas desconfortáveis, mas letais, lugares que não apenas drenam sua energia espiritual, mas comprometem sua própria vida diante de Deus. É sobre isso que fala a história de Ló em Sodoma. Ele havia escolhido morar naquela cidade porque a terra parecia fértil, promissora e cheia de oportunidades. Aos olhos humanos, era um bom lugar, mas por trás daquela aparência próspera se escondia um ambiente moralmente corrompido, espiritualmente decadente e condenado pelo juízo divino. O Senhor declarou: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado, muito. Gênesis 18 e 20. Ou seja, o lugar que parecia vantajoso já estava sob sentença. A permanência de Ló em Sodoma revela uma das verdades mais duras da vida espiritual. Nem todo lugar que prospera aos olhos humanos é fértil aos olhos de Deus. Existem ambientes que oferecem crescimento material, mas apodrecem a alma. E muitos, assim como Ló, escolhem Sodoma porque ela brilha por fora, sem perceber que por dentro é podridão. Quantas vezes também não caímos nessa armadilha? Uma oportunidade que parece boa, um relacionamento que parece estável, um emprego que paga bem, uma rotina confortável menos. Mas no fundo tudo isso nos afasta de Deus, esfria nossa fé e compromete nossa eternidade. O texto bíblico mostra algo impressionante. Mesmo diante da iminência do juízo, Ló hesitou em sair. E, demorando-se ele, os homens o pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gênesis 19:16. Isso é profundo. Como alguém pode hesitar diante da destruição iminente? Como alguém pode preferir permanecer em um lugar que Deus já decidiu julgar? Mas não é isso que muitos fazem hoje? Deus já retirou a paz, já deu sinais, já fechou portas, já expôs o pecado, já mostrou rachaduras, e ainda assim as pessoas se agarram àquilo que está condenado. Apegam-se a rotinas, relacionamentos, estruturas ou lugares que já não carregam mais a presença de Deus. Ló só foi salvo porque Deus interveio com força. Ele foi puxado para fora pela mão dos anjos. Isso nos ensina que às vezes o apego é tão forte que só a misericórdia de Deus nos arranca. Mas há um detalhe ainda mais impactante. A mulher de Ló olhou para trás e, por olhar, virou uma estátua de sal. Gênesis 19:26. Esse gesto simples, mas fatal, revela uma verdade espiritual profunda. Olhar para trás não era apenas nostalgia. Era apego, era uma confissão silenciosa de que o coração dela ainda pertencia àquilo que Deus já havia condenado. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Saem fisicamente de um lugar, mas continuam presas emocionalmente a ele. Deixam um relacionamento abusivo, mas continuam amarradas na lembrança.
abandonam o vício, mas ainda se alimentam da saudade. Deixam uma rotina tóxica, mas permanecem desejando voltar. Olhar para trás é se tornar refém de um passado que Deus já enterrou. Hoje Deus está falando com você. Saia de Sodoma. Não hesite, não olhe para trás, porque há ambientes que, se você não sair, eles te destroem. Não é apenas uma questão de desconforto espiritual, é questão de vida ou morte espiritual. Permanecer em Sodoma é correr o risco de ser consumido junto com aquilo que está sendo julgado. A sua fidelidade a Deus neste momento pode ser medida pela sua capacidade de sair, e o mais forte nem sempre vai enviar anjos para puxar sua mão como fez com Ló. Muitas vezes ele já falou, já avisou, já alertou, e a decisão agora é sua. Sodoma é mais do que uma cidade antiga. Ela é um símbolo profético dos lugares, hábitos e ambientes onde Deus já não age mais. E você sabe qual é a sua Sodoma? Pode ser uma amizade que te afasta do altar, um hábito que parece inofensivo, mas está corroendo sua vida espiritual, um relacionamento que sufoca sua fé, uma prática que mina seus princípios. Você sente o peso, você sabe que aquilo não te edifica mais. Mas mesmo assim, continua. E hoje o Espírito Santo diz: é hora de sair. Repare em algo. A saída de Ló não foi apenas para preservar sua vida, mas para preservar sua descendência. Se ele tivesse ficado, não haveria futuro. Isso mostra que quando Deus manda sair de um ambiente, não é apenas sobre você, é sobre as gerações que virão depois. Sua obediência em mudar de lugar pode salvar sua família, proteger seus filhos, garantir um legado. Permanecer em Sodoma não compromete apenas o presente, compromete o futuro. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pense: mas sair dói, sair custa, sair exige deixar para trás coisas que me são caras. E é verdade, mas permanecer custará ainda mais. Custará sua paz, sua fé, sua salvação. O preço de permanecer em Sodoma é sempre maior que o preço de sair dela. É por isso que a Bíblia insiste: sai do meio deles, apartai-vos e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. Deus não negocia com ambientes corrompidos. Ele não remodela Sodoma, ele a destrói, e o único caminho para quem deseja viver o propósito é sair. Então, eu te pergunto, qual é a sua Sodoma? O que Deus já te mostrou que precisa deixar? O que ele já avisou, já retirou a paz, já fechou a porta, e mesmo assim, você insiste em permanecer? Hoje é o dia de tomar uma decisão. Hoje é o momento de dizer: Senhor, eu saio, porque há um novo ambiente preparado para você, mas só quem solta Sodoma pode entrar nele. E lembre-se, Ló saiu por misericórdia, mas sua mulher ficou por apego. A diferença entre ser preservado e ser destruído está na direção para onde você olha. Quem olha para trás paralisa, quem olha para frente avança. Que hoje você escolha olhar para o que Deus está preparando e não para o que ele já deixou para trás. Bloco 06 menos o povo de Israel e o Mar Vermelho. Quando Deus abre caminhos impossíveis, existem momentos em que Deus não apenas sugere uma mudança de ambiente, mas ordena. Ele não pergunta se você quer sair, ele determina: agora é a hora. E quando o céu decide mover, não há desculpa, medo ou inimigo que possa impedir a libertação. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel quando Deus decidiu ter Ló do Egito. O Egito não era apenas um lugar físico, era um ambiente de escravidão, opressão, limitação e estagnação espiritual. Gerações inteiras nasceram e morreram sob o peso de correntes visíveis e invisíveis. Durante mais de 400 anos, o povo clamou por socorro, e então Deus respondeu. Ele disse a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Êxodo 3:7. Isso nos mostra um princípio poderoso. Deus nunca é indiferente à dor do seu povo. Ele pode parecer em silêncio, mas está vendo, ouvindo e preparando o momento certo para agir. O problema é que, mesmo sendo escravizados, muitos israelitas estavam tão acostumados ao Egito que temiam a liberdade. Aqui está uma realidade espiritual profunda. Há pessoas que se acostumam tanto com ambientes tóxicos que não conseguem mais imaginar a vida fora deles. A opressão se torna rotina, a dor se torna normalidade,
a escravidão se torna identidade. O que deveria ser intolerável passa a ser suportável. Quantos hoje vivem exatamente assim? Estão presos em relacionamentos abusivos, trabalhos que esmagam a alma, vícios que corroem lentamente, mas se convenceram de que é melhor ficar assim do que arriscar a liberdade. Mas quando Deus diz basta, nem a resistência do povo, nem a fúria do inimigo podem impedir, a ordem foi dada, sair do Egito, mas logo ao iniciarem a jornada, o impossível se levantou diante deles. À frente, um mar intransponível, atrás o exército de Faraó. Era o pior cenário, bloqueio na frente, perseguição atrás. O pânico tomou conta, e o povo murmurou: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto eixo do 14:12. Quantas vezes você já pensou o mesmo? Quantas vezes ao obedecer a Deus, pareceu que tudo fechou? Você deu um passo de fé, mas logo depois se viu encurralado. Nenhuma saída aparente, inimigos à espreita, medos gritando dentro de você. É nesse ponto que muitos retrocedem. Mas foi exatamente nesse momento que Deus deu uma das declarações mais poderosas da história. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eixo do 14:14. E então o milagre aconteceu. O mar se abriu, as águas que eram barreira se tornaram caminho. O impossível se transformou em estrada de libertação. O povo atravessou por terra seca, e o ambiente de escravidão ficou definitivamente para trás. Essa travessia nos ensina algo vital. O mar não se abriu enquanto eles ficaram parados murmurando. Ele só se abriu quando Moisés estendeu o cajado e obedeceu. Ou seja, o milagre estava na obediência, não na lógica. Muitos querem ver o mar se abrir antes de dar o passo. Mas a Bíblia nos mostra que é no movimento da fé que o caminho é revelado. Deus não abre estradas para os acomodados, mas para os obedientes. Mas há outro detalhe, ainda mais profundo. Quando Faraó e seu exército tentaram atravessar pelo mesmo caminho, as águas voltaram e os engoliram. Isso revela uma verdade espiritual que não pode ser ignorada. Há caminhos que Deus abre apenas para os seus. Existem portas que não são para os inimigos. Existem ambientes que não servem para o passado. O mar que se abre para você pode se fechar para aquilo que te persegue. Isso significa que, ao obedecer, não apenas você é liberto, mas aquilo que te escravizava é destruído. O Egito ficou definitivamente para trás. Agora pense comigo. O que representa o seu Egito? O que te prende silenciosamente? Pode ser um pecado escondido, uma dependência emocional, um padrão de pensamento destrutivo, um ambiente tóxico que te paralisa. Você até já clamou para sair, mas ainda não teve coragem de dar o passo. E Deus está dizendo: é hora de atravessar. O que está à sua frente pode parecer impossível, mas se o Senhor abriu o mar uma vez, Ele continua abrindo. O que falta não é poder da parte de Deus, mas coragem da sua parte. E perceba mais uma lição. Atravessar o mar não foi o fim, foi o começo. O destino do povo não era apenas sair do Egito, mas entrar na Terra Prometida. Isso mostra que a travessia é apenas a transição. Deus não nos tira de um lugar para nos deixar no vazio. Ele nos tira de ambientes de escravidão para nos conduzir a ambientes de promessa. Talvez hoje você esteja no meio dessa transição. Você já saiu do Egito, mas ainda não entrou na promessa. Está entre o que foi e o que será. O mar está diante de você. O inimigo atrás. Esse é o momento de confiar. Porque se Deus começou a obra, Ele é fiel para terminá-la. Há ainda um ponto que precisa ser destacado. O Egito representava não apenas escravidão, mas também identidade deformada. Durante séculos, o povo se viu como escravo. Sua mentalidade foi moldada pelo cativeiro. Por isso, atravessar o mar não foi apenas sair fisicamente, mas espiritualmente. O mar lavou a identidade do povo. Eles deixaram de ser apenas servos de Faraó para se tornarem povo escolhido do Senhor. Assim também acontece conosco. Quando Deus nos chama para atravessar, Ele está quebrando identidades falsas, mentalidades aprisionadas, rótulos impostos. O mar não é só transição, é purificação. O que você precisa deixar morrer no mar hoje? Talvez sejam medos que te paralisam, lembranças que te prendem, culpas que te condenam. Quando o povo atravessou, o Egito não o seguiu. O mar engoliu o passado. E essa é a promessa para você. Se você obedecer, Deus vai sepultar o
que te perseguia. Vai destruir as correntes que ainda te prendiam. O outro lado não será apenas um novo lugar, será uma nova identidade. Portanto, não tema a travessia. Não olhe para trás com saudade do Egito. Não se iluda pensando que era melhor ser escravo do que correr o risco da liberdade. O Senhor está diante de você, pronto para abrir caminhos que os olhos humanos jamais poderiam imaginar. O mar não é obstáculo, é cenário para o milagre. O que parece impossível é apenas a oportunidade perfeita para Deus mostrar quem Ele é. Hoje Ele te chama para atravessar. Hoje Ele te convida a confiar. Hoje Ele promete que, se você dar o passo, o mar vai se abrir. E quando você chegar ao outro lado, vai entender que a travessia não foi apenas sobre sair, mas sobre nascer de novo para o propósito que Ele preparou para você. Quando falamos de mudanças de ambiente promovidas por Deus, é comum imaginarmos cenários dramáticos, prisões, desertos, perseguições, travessias impossíveis. Mas há também mudanças silenciosas, inesperadas, que transformam completamente a trajetória de alguém. Foi o que aconteceu com Amós. Ele não era profeta, não fazia parte de linhagem sacerdotal, não tinha preparo teológico nem influência religiosa. Ele era apenas um homem simples, que cuidava de bois e cultivava sicômoros. E é justamente aí que a história ganha força. O próprio Amós declarou: "Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro sou e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tomou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel." Amós 7:14-15. Deus escolheu alguém invisível aos olhos da sociedade para carregar uma voz profética que ecoaria por séculos. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O ambiente atual nunca limita o propósito divino. Amós estava no campo, longe das cidades, distante dos altares oficiais, vivendo uma vida simples e ordinária. Mas o Senhor o tirou dali e o colocou no centro do conflito espiritual de uma nação. Quantos hoje não se escondem atrás do ambiente atual para justificar a sua estagnação? Dizem: sou só um trabalhador, só uma dona de casa, só alguém sem formação. Mas a lógica de Deus é outra. Ele não escolhe pelo currículo, ele escolhe pelo coração. O campo de Amós não foi um impedimento, foi o lugar de preparo. E talvez o ambiente em que você está hoje, por mais pequeno ou insignificante que pareça, seja apenas o campo onde Deus está cultivando em secreto o chamado que vai explodir em público. O chamado de Amós também revela algo profundo. Deus não muda o ambiente de alguém por capricho, mas por propósito. Quando ele desloca, ele envia com missão. Ele não tirou Amós do campo para dar status ou reconhecimento, mas para dar voz. Uma voz que confrontaria reis, denunciaria injustiças e despertaria o povo para o juízo. Isso significa que toda mudança de ambiente promovida por Deus carrega peso espiritual. Se o Senhor está movendo você, é porque há uma missão envolvida. A pergunta é: você está disposto a trocar o conforto da rotina pelo peso da responsabilidade? E aqui há um ponto crucial. Amós não buscou projeção. Ele não tentou se tornar profeta. Foi Deus quem o tomou. Isso é essencial para entendermos que os maiores chamados não nascem da ambição humana, mas da intervenção divina. Muitas vezes, quando tentamos nos autopromover, acabamos frustrados. Mas quando é Deus quem nos promove, ninguém pode impedir. A promoção que vem do céu não depende de portas humanas, depende da mão de Deus. Mas é preciso dizer, toda mudança de ambiente gerada por Deus atrai resistência. O sacerdote Amazias tentou silenciar Amós, dizendo: vai-te embora, vai profetizar em Judá, mas aqui em Israel, não. Amós 7:12-13. Sempre haverá vozes tentando te manter no campo. Vozes que se incomodam quando você sai do anonimato para ocupar o lugar que Deus determinou. Sempre haverá quem questione sua autoridade, quem lembre do seu passado, quem aponte suas limitações. Mas quando Deus coloca fogo em alguém, ninguém consegue apagá-lo. Amós não pôde mais ser apenas boieiro. O chamado queimava dentro dele. Quantos hoje estão nessa mesma transição? Você sente que Deus está te inquietando, que o campo onde está já não é suficiente. Ele tem te dado sonhos, visões, palavras, mas você insiste em dizer: quem sou eu? Escute, você é aquele que Deus escolheu. O desconforto que você sente não é coincidência.
é chamado. O ambiente em que você está pode ter sido importante até aqui, mas agora é pequeno demais para o que Deus quer fazer através de você. E veja como isso se aplica à nossa vida prática. O campo de Amós pode ser comparado à sua rotina atual, ao trabalho que você considera insignificante, ao ambiente em que ninguém te vê, mas Deus está dizendo: chegou a hora, eu preciso da sua voz, eu preciso da sua coragem. Talvez seja no seu lar, no seu bairro, na sua igreja, na internet, que Ele vai te levantar. O que importa não é de onde você veio, mas para onde Deus está te enviando. Mas esteja preparado, assim como Amós enfrentou a oposição, você também enfrentará. Sempre haverá quem tente te calar. Sempre haverá quem diga: você não pode. Mas o chamado de Deus não se discute, se obedece. Se Ele te escolheu, Ele te capacita. Se Ele te levantou, Ele te sustenta. Hoje o Espírito Santo está te perguntando: você tem coragem de sair do campo? Você tem fé para deixar o ambiente do anonimato e assumir o peso da missão? Amós saiu, e sua voz ecoa até hoje, milhares de anos depois. Talvez o que Deus quer fazer em você também tenha esse alcance, mas só começa quando você responde. Eis-me aqui. O chamado de Amós nos ensina que Deus não precisa de ambientes perfeitos para levantar alguém. Ele precisa apenas de corações disponíveis. Se você sente que o ambiente atual já não comporta o que Deus plantou em você, talvez esteja na hora de se mover. O campo foi importante, mas não é o destino final. O que Deus quer liberar através de você é maior do que a rotina em que você vive. É tempo de sair do anonimato, é tempo de deixar o campo e assumir o altar que Deus preparou. Agora chegamos a uma das passagens mais impressionantes do Novo Testamento sobre mudança de ambiente. Imagine estar exatamente no centro da vontade de Deus, pregando o Evangelho, libertando pessoas, curando, proclamando a verdade de Cristo. E de repente ser espancado injustamente, algemado e lançado no fundo de uma prisão escura. Para os olhos humanos, isso seria prova de fracasso, castigo ou abandono. Mas para Deus, era palco de revelação. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas em Filipos. O texto de Atos 16 nos conta que, após libertarem uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, espírito que era explorado por homens que lucravam com a escravidão espiritual dela, a cidade se revoltou contra eles. Foram acusados injustamente, açoitados e entregues ao carcereiro com a ordem de mantelos sub maxima seguram. A Bíblia registra, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos 16, 23-24. Tudo parecia acabado. Aos olhos humanos, aquele ambiente era humilhação e derrota. Mas para o céu, aquele calabouço era o cenário perfeito para um milagre. O que Paulo e Silas fazem a seguir revela a maturidade espiritual de quem entende que Deus transforma até os lugares mais escuros em altares de glória. O texto continua: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16 e 25. Isso é extraordinário. Eles não estavam murmurando, não estavam questionando, não estavam pedindo para sair. Eles estavam adorando. No meio da dor, das feridas, do tronco que prendia seus pés, suas bocas se abriram em louvor. Isso revela algo essencial. O ambiente externo não define a presença de Deus. O que ativa o mover divino é a atitude interior. E então, no momento da adoração, o impossível acontece. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16 e 26, preste atenção nos detalhes. Não apenas as portas se abriram, mas todas as correntes caíram. E não apenas de Paulo e Silas, mas de todos os presos. Quando um adorador se levanta no meio da escuridão, toda a atmosfera ao redor é transformada. Isso significa que o ambiente onde você está pode ser libertador para outras pessoas. Se você decidir adorar em vez de murmurar, o mais impressionante é que o milagre não terminou ali. O carcereiro, ao ver as portas abertas, pensou que todos haviam fugido
e estava prestes a tirar a própria vida. Mas Paulo o impede e declara: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16 e 28. Aquela atitude resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua casa. O ambiente que parecia ser o fim do ministério de Paulo e Silas se transformou em um dos maiores avivamentos de Filipos. Essa história nos ensina que nem sempre a mudança de ambiente promovida por Deus significa sair de um lugar físico. Às vezes, a transformação acontece no próprio lugar em que você está, quando sua atitude espiritual muda. Paulo e Silas não precisaram fugir da prisão. Deus transformou a prisão em altar. E aqui está a lição prática, né? Talvez você esteja em um ambiente de opressão, um lar difícil, um trabalho pesado, uma fase de isolamento ou de enfermidade. Você ora pedindo para sair, mas já pensou que Deus quer primeiro transformar esse lugar através da sua adoração? O louvor deles naquela cela não apenas quebrou cadeias físicas, mas rompeu correntes espirituais invisíveis que nenhum esforço humano poderia romper. Muitos cristãos vivem aprisionados não por correntes visíveis, mas por pensamentos, culpas, traumas e opressões internas. E Deus está mostrando que, quando você adora em meio à dor, a presença dele invade o ambiente e quebra essas cadeias. Não é a força humana, é o poder da adoração. Perceba o contraste. O inimigo tentou silenciar Paulo e Silas, colocando-os na prisão. Mas em vez de silêncio, houve louvor. Em vez de desespero, houve fé. Em vez de morte, houve vida. Esse é o segredo espiritual. Quando você se recusa a deixar que o ambiente te molde, e ao contrário, molda o ambiente com sua fé, o céu se manifesta. E a aplicação é clara. Talvez você esteja num cárcere emocional, financeiro ou espiritual. Talvez tudo pareça perdido, mas o Espírito Santo está te dizendo: não é o fim. Transforme esse ambiente em altar. Levante a sua voz, cante, ore, adore, e você verá portas se abrirem e correntes caírem. Deus não permite prisões sem propósito. Paulo e Silas só estavam ali porque libertaram uma jovem. E, dentro da prisão, libertaram ainda mais pessoas. Isso significa que até os ambientes que parecem castigo podem ser usados por Deus para alcançar vidas. Hoje o Espírito Santo pergunta: você está disposto a cantar mesmo ferido? A adorar mesmo preso? A declarar vitória mesmo em meio ao vale? Porque, se fizer isso, sua prisão se tornará palco de milagre. À primeira vista, a ilha de Patmos parecia um lugar de esquecimento. Um pedaço de terra rochosa, isolado, deserto, usado pelo Império Romano como prisão para aqueles considerados incômodos. Para os homens, era castigo. Para João, parecia ser o fim de seu ministério. O último dos apóstolos vivos, idoso, afastado da comunidade, privado de estar com os irmãos, separado da igreja que ele tanto amava. O mundo talvez olhasse e dissesse: acabou. Mas para Deus, aquele exílio era o cenário perfeito para uma das maiores revelações da história. João mesmo nos conta em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não estava ali porque errou, nem porque pecou, mas justamente porque permaneceu fiel. Esse detalhe é poderoso. Ser fiel muitas vezes não te leva a aplausos ou recompensas humanas, mas a perseguição, ao isolamento, a rejeição. João foi parar em Patmos porque não negou a verdade. E ali, sozinho, despojado de tudo, ele encontrou a glória como nunca antes. O texto continua em Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Veja, o ambiente era de isolamento, mas a experiência era de revelação. Patmos não era prisão, era portal. O que parecia geograficamente fim, era espiritualmente começo. O que parecia silêncio humano se tornou o cenário para ouvir a voz de Deus de forma estrondosa. Isso nos mostra que Deus não depende das circunstâncias externas para se manifestar. Ele pode usar até o lugar que os homens prepararam para a tua derrota como cenário da tua vitória. E há algo profundo aqui. João estava sozinho, mas nunca esteve tão cercado de glória. Ele estava isolado, mas nunca esteve tão conectado ao céu. Estava esquecido pelo mundo, mas lembrado de forma íntima por Cristo.
Isso nos ensina que ambientes de solidão podem se tornar os mais férteis espiritualmente, porque ali não há distrações, não há plateia, não há agendas, não há ruídos. Só há você e Deus. Talvez você também esteja vivendo o seu Patmos. Talvez tenha sido colocado de lado, esquecido, isolado, cortado de pessoas e oportunidades. Talvez sinta que está longe de tudo e de todos. Mas e se esse exílio aparente for, na verdade, um convite divino para entrar em níveis mais profundos do espírito? E se Deus só puder te mostrar certas coisas quando você não tiver nada além da presença dele? Em Patmos, João não recebeu apenas consolo. Ele recebeu revelação. E não qualquer revelação. Ele viu Cristo glorificado, o Cordeiro em majestade, os céus abertos, o destino das nações, o fim da história e o início da eternidade. Ele recebeu o Apocalipse, o desvelar de Jesus Cristo em toda a sua glória. Tudo isso não foi entregue em uma cidade movimentada, nem no meio de uma multidão, mas em uma ilha deserta. Isso nos prova que o ambiente rejeitado pelos homens pode ser exatamente o altar escolhido por Deus. Quantas vezes confundimos solidão com abandono? Quantas vezes olhamos para os desertos, prisões e exílios da vida como sinais de que Deus nos deixou, quando na verdade são convites para a intimidade? João não pediu para sair, ele permaneceu. Ele não murmurou, ele adorou. Ele não fechou seu coração, ele escreveu. E por causa disso, milhares de anos depois, nós ainda somos impactados pelas visões que ele recebeu naquele lugar. Isso significa que talvez o que você vive hoje, esse isolamento, essa falta de respostas, esse silêncio de pessoas ao seu redor, seja o terreno preparado para a maior revelação da sua caminhada. Às vezes Deus precisa te separar de todos para te preparar para muitos. Patmos era uma ilha de exílio, mas se tornou portal de eternidade. E há um detalhe poderoso. João estava em espírito no dia do Senhor. Isso mostra que, mesmo em um ambiente hostil, ele manteve sua disciplina espiritual. Ele não deixou que o ambiente definisse sua fé. Ele não disse, estou em Patmos, então vou me calar. Não, ele disse, mesmo aqui, eu estarei em espírito. Isso é fé madura. É a fé que não depende de lugar, de aplauso, de companhia, mas se mantém firme porque sabe que a presença de Deus é maior do que qualquer circunstância. Talvez você esteja num Patmos hoje, mas a pergunta é, você vai apenas reclamar do isolamento ou vai entrar em espírito e ouvir a voz de Deus? Vai apenas olhar para o que perdeu ou vai abrir os olhos para ver o que o céu está te mostrando? O que parecia ser esquecimento pode se tornar o palco da tua revelação. E a aplicação é clara. Não despreze os lugares que parecem pequenos, duros ou solitários. Não despreze a estação do isolamento, porque é ali que Deus pode abrir o céu de forma mais intensa. Quando você não tem mais nada, descobre que Cristo é tudo. João saiu de Patmos diferente. Ele entrou como prisioneiro, mas saiu como profeta da eternidade. Ele entrou como exilado, mas saiu como revelador da glória do Cordeiro. Isso nos mostra que sua história não termina onde os homens pensam. Quando eles dizem fim, Deus diz início. Portanto, se hoje você está em Patmos, não desespere. O exílio pode ser um portal. A ilha pode ser altar. O silêncio pode ser voz. E o isolamento pode ser revelação. Permaneça fiel, permaneça em espírito. E você verá que o lugar do esquecimento pode se tornar o lugar da maior visitação da sua vida. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é comum. Muitos começam, mas poucos permanecem até o fim. Muitos buscam apenas respostas rápidas, mas só os que têm sede de verdade permanecem ouvindo até o último minuto. Você faz parte de um grupo especial, aqueles que entendem que quando Deus fala, é preciso dar tempo para escutar. Você não está aqui por acaso. Cada palavra foi preparada para alcançar o seu coração hoje. E agora, depois de percorrer cada um desses sinais, histórias e revelações, chegou o momento mais importante, a decisão. Porque não basta ouvir, é preciso responder. Não basta aprender, é preciso se mover. E eu quero te dizer algo com toda a autoridade da palavra. Deus está te chamando para mudar de ambiente. Talvez não seja uma mudança física, mas certamente é uma mudança espiritual. Talvez seja deixar padrões de pensamento, ciclos tóxicos,
amizades que já não refletem a luz de Cristo. Talvez seja deixar para trás a estagnação, a acomodação, o medo. Talvez seja simplesmente dar um passo em fé, sem ver o destino final, mas confiando que o Deus que chama é o mesmo que sustenta. Lembre-se do que vimos em cada exemplo. Abraão teve que deixar Harã para viver a promessa. Elias precisou sair do ambiente de confronto para ser restaurado no silêncio. Os discípulos tiveram que atravessar o mar para ver o milagre. Ló precisou sair de Sodoma para não ser destruído junto com a cidade. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e deixou para trás a escravidão. Amós saiu do campo e se tornou profeta. Paulo e Silas transformaram a prisão em altar. João transformou o exílio em portal. Todos, sem exceção, viveram mudanças de ambiente. E todos só viveram a plenitude de Deus quando disseram sim ao chamado de sair. O que Deus está te pedindo hoje? Qual é o ambiente que você precisa deixar? Talvez seja um trabalho que te afasta de Deus, talvez seja um relacionamento que mina a tua fé, talvez seja um ciclo de pensamentos negativos, de vícios, de mentiras, que você alimenta em silêncio. Talvez seja apenas a zona de conforto. Mas uma coisa é certa, se você ficar onde está, vai murchar. Se você obedecer ao chamado, vai florescer, porque Deus não chama ninguém para o pior. Ele chama para a vida, para a abundância, para o propósito. Por isso, eu quero te convidar agora a dar um passo de fé. Escreva nos comentários a frase: Senhor, eu sairei quando tu mandares. Essa frase não é só um comentário, é um selo espiritual. É uma declaração pública de obediência. É como levantar a bandeira do céu sobre a sua vida. Quando você escrever isso, você estará dizendo ao mundo espiritual: eu não pertenço mais ao passado, eu pertenço ao propósito. E eu vou saber que você é um desses escolhidos que chegou até o fim, que não apenas ouviu, mas respondeu. E eu preciso te pedir algo ainda mais sério. Não guarde essa palavra só para você, porque se ela for resposta para sua vida, ela pode ser resposta para alguém que está à beira do colapso. Pense em alguém que está preso em um ambiente tóxico, em uma rotina sem vida, em um relacionamento que destrói, em um ministério que já não floresce. Essa pessoa precisa ouvir isso. Este vídeo, compartilhe como quem entrega uma chave de libertação. Porque se Noé tivesse guardado só para si a revelação do dilúvio, a arca teria sido sua sepultura. Mas porque ele compartilhou, sua família foi salva, você pode ser a ponte da salvação de alguém. Este vídeo pode ser a resposta que uma vida está esperando. Não negligencie essa responsabilidade. Seja um canal, seja um mensageiro, seja um intercessor, compartilhe, comente, inscreva-se. Não por mim, mas porque isso fortalece este altar digital que tem sustentado tantas almas que não tem igreja, que não tem pastor, que não tem ninguém por perto. Aqui, cada vídeo é um chamado, cada estudo é um altar, cada inscrito é um guerreiro. Se você já faz parte, saiba que você sustenta algo maior do que imagina. Se ainda não faz, entre agora, não adie mais. Agora, antes de encerrarmos, eu quero que você faça algo especial. Fique em silêncio por alguns segundos. Não saia correndo, não volte ao barulho. Feche os olhos, respire fundo e diga em oração: obrigado, Senhor, por me mostrar o ambiente que preciso deixar. Eu confio em Ti para me conduzir ao novo. Permita que o Espírito Santo complete o que começou, porque não é só o que você ouviu com os ouvidos, é o que você está recebendo no Espírito. Seja corajoso, seja obediente, seja sensível, porque a partir de hoje você não vai mais ignorar os sinais de Deus. Você não vai mais permanecer onde Ele já não está. Você vai responder ao chamado, vai atravessar o mar, vai sair de Sodoma, vai deixar Harã, vai transformar a prisão em altar, vai transformar o exílio em portal. E no fim, quando olharem para você, verão que a mudança não foi humana, foi divina. E eu declaro sobre a sua vida: uma nova estação começa hoje. Que toda cadeia seja quebrada, que toda cegueira seja removida, que toda estagnação seja destruída, que você receba coragem para sair e fé para permanecer no novo de Deus, em nome de Jesus. Amém.